Banda Municipal 26 de Junho nasceu em 1964. Só que o Moarama, meu amigo, tinha sido fundada apenas 9 anos antes. Dá pra imaginar isso? A cidade mal havia começado e já tinha uma banda. E os caras eram muito bons. Não é difícil imaginar que esse grupo se tornaria muito querido e atravessaria gerações. Virgílio Dutra, músico e alfaiate, entrou na banda em 1968 e acompanhou de perto o início de tudo. Sob a batuta de Gentil Moreira, o primeiro maestro, e mais tarde Jamil Talarico, ou Mestre Jamil, a banda 26 de Junho consolidava sua história, com a presença em eventos importantes. Me chamo Virgílio do Carmo Dutra, sou de 42, 82 anos. O primeiro maestro foi Gentil Moreira. Ele gostava de tocar desfilando na rua. A banda, Maria Bonita, e o barril de chope, tatarará, tatarará, tatará. Quadrado. Tatarará, tatarará. Ah, era quadradão assim? Quadradão. Aí eu briguei com ele por causa disso aí. Falei, tá errado, eu já tinha uma noção mais ou menos, né? Aí depois ficou Paulo Vissossi, ficou dirigindo a banda lá. Aí do Paulo Vissossi, ele mandou para o outro saxofonista que chamava... Era o melhor que tinha da turma. Depois de pouco tempo ele morreu também. Aí depois desse que morreu, o Morenão de Apucarana, maestro bom para encrenca. Aí pegou uma festa aqui no ginásio... Colégio estadual? É. 3 dias de festa junina. Ele pegou o dinheiro e vazou. É verdade, antigamente tinha ali festa junina. Valdomiro não sei o quê. Era de arrebentar. Tinha. Valdomiro não sei o quê, o nome dele. Aí depois nós fomos atrás do Jamil, né? Aí que entrou o Jamil na história. Aí que entrou o Jamil na história. Mestre Jamil foi o principal maestro da época de ouro da banda 26 de Junho, regendo a banda por aproximadamente 25 anos. Era um grande trompetista, tendo uma carreira respeitada por todos os músicos. Seu comprometimento e paixão pela música fizeram dele um líder, que levou a 26 de Junho a ser reconhecida como uma das melhores bandas da região. Aí quando foi em 69, que ele veio para Moarama, que era outro maestro estava aí, mas o Paulo Vissossi foi lá e conversou com ele, e ele aceitou o serviço, ele veio para Moarama. Quando ele veio para Moarama, aí para expandir um pouquinho as coisas para ele, que ele começou a fazer mais arranjo e tinha mais serviço, né, com o Jamil, seu conjunto que ele tinha. Ele pegava baile, né, pegava baile para fora. Na época mais forte, tinha mais mais dinheirinho, né, aqui. pegava mais um pouquinho, ajudava muito ele. Então ele partiu para esse lado também, porque tinha campo, né, para ele expandir para... E você fez amizade com vários músicos da banda? Tem, quase todos me conhecem, eu chego na rua e encontro eles até hoje. É tudo amigo, sabe que é o filho do maestro, eles falam. O finado Jamil sempre falar para nós assim, quem acaba com a corporação é os próprios músicos. Você põe uma coisa no ouvido do prefeito, uma coisa no ouvido de outra coisa, os caras vão ficando com raiva. E era difícil, cara. Eu lembro que ali pra gente sincronizar a banda, cara, é mais de mês. Não é assim, chega e toca, não. E eu lembro que o Jamil, o ouvido dele era nervoso. Ele chegava assim, ó, vou lá. Ele sentava lá do lado da cadeira do cara, toca aí. Aí você passava aquele trecho, dele falava, ó, não, aqui não é assim, aqui é assim, então você vai, você toca. Até um por um. Passava night por night. Até ficar bom, cara. Não era assim, vamos junto. Pegar o método de ensaio dele era bruto, cara. Dava medo, Dava medo. A gente tava ali executando, você ficava, né, meio apreensivo, né? Só que é onde fazer você ficar bom, né? Fizemos um concurso de bandas em Maringá, ganhamos 2º lugar, tinha 250 e poucos músicos naquela época. O negócio era bem animado. Foz do Iguaçu, não teve? Foz do Iguaçu nós fomos também na estrada do Jamil, né? Fomos na exposição do Londrina. Vinha convite. E a banda apresentava em todos os municípios, todos os fins de semana. E quando não tinha, tocava na Praça Jutoma à noite. Ah, é? Descia desfilando de lá de cima até na praça. Ficava 2 horas. Era ativa. Não, era coisa boa. Francisco de Souza, ou simplesmente Chicão, para os amigos. Foi também um dos primeiros músicos da banda
sendo um exemplo vivo de como era ser músico naquela época, enfrentou dificuldades que poucos poderiam imaginar. A falta de recursos e o improviso foram constantes, mas a paixão pela música e pela cidade era o combustível que mantinha todos firmes. A banda tocava tão bem que ganhou o apelido de Furiosa. Eu sou Francisco de Souza. Francisco de Souza. Mas todo mundo me chama de Chico. É Chico Preto, é Chicão, não tem erro não. E eu atendo tudo do jeito que vem. Do jeito que vem, vai. Você tá com quantos anos, Chicão? Eu vou fazer 80 anos, daqui 4 meses. Eu nasci na Bahia, cidade de Caetité. Você é baiano, cara? Sou baiano sem H. O que você vai fazer pra cá? Me trouxeram, eu vim com 2 anos pra cá. Teu pai e tua mãe vieram pra cá? Veio só a minha mãe, meu pai morreu lá. Sério? E a minha mãe veio pra cá. Quando eu tava com 9 anos de idade, a minha mãe morreu. E eu venho tocando a vida, eu e Deus. Veio a minha mãe e veio mais 6 irmãos. 6 irmãos? Morreram tudo, só tem eu e mais o outro mais novo. De Araponga eu vim morar na Fazenda Santo Antônio, pertencia a Cruzeiro do Oeste. Lá era do João Cione Neto. Uhum. Eu vim para derrubar mato. E eu estava com 13 anos. Trouxe meu machado, minha foice, minhas enxadas. E a zabumba? Trouxe não? Não, vim sem zabumba. Você veio sem a zabumba. Sem Mas a você já zabumba. tocava? Você já era músico? Não, foi dali que eu comecei. Quem que te apresentou a banda 26 de junho? Você foi por conta própria ou chamaram você? Como é que foi? Eu tinha muitos colegas, eu tinha o Moreira, tinha o Chiquinho, tinha o Mário Duarte, tem o Durval. Então nós trabalhávamos na prefeitura. E eles me chamaram para entrar na banda. Que ano foi isso? Isso foi no ano de 72, que naquele tempo eu já saía tocando por tudo canto aqui. Eu ouvi falar que a banda tinha um apelido, ela chamava Furiosa. Furiosa. O que era esse negócio de Furiosa? Furiosa porque é onde estava, abalava todo mundo. Era Furiosa porque nós tocávamos muito. Naquele tempo aqui, não tinha outras bandas por aqui. Nós fomos tocar em Maringá uma vez, eu não me lembro o ano não. Teve um concurso lá de banda, nós tirou em primeiro lugar. Londrina, nós tirou em segundo lugar. Tinha banda até do estado de São Paulo. Eu entrei como profissional, eu fiz um cursinho assim de ritmista. Uhum. E veio aquele José Balan, que dava carteira de músico para todos os músicos. E no ano de 77 eu peguei a carteira profissional, aquela azulzinha. Sei. E eu tenho ela aí até hoje. Ítalo Cassiola, jornalista umuaramense, ao escrever sobre a banda e o porquê desse apelido Furiosa, traz algo interessante. Abre aspas. A população se referia à banda 26 de junho como A Furiosa. Muitos nem sabiam que o nome oficial era o dia da fundação de Umuarama. Acontece que uma grande parte da legião de colonizadores era oriunda de Minas Gerais, onde, por tradição, chamavam as bandas de música de Furiosas. Era uma metonímia, exaltando as qualidades de um grupo musical. E, como aqui no Paraná havia mineiros em multidões, toda banda que se formava ganhava o apelido de Furiosa. Fecha aspas. Depois de uns tempos, foi o prefeito João Cione, resolveu registrar nós como horário noturno, que a maior parte trabalhava diurno na prefeitura. Aí, vamos dizer assim, a banda era como se fosse um adicional. Um adicional. Como se fosse aí, um trabalho noturno também. Aí era essa parte, né? Tinha horário noturno para a banda. Não foi todos os prefeitos não que davam esse apoio, mas a maior parte apoiava. Principalmente foi o João Cione que registrou nós, o Durval Seixas que acompanhava a banda. Ele acompanhava sempre? Ele era o prefeito e ele era o presidente da banda, ele acompanhava nós. Mesmo tendo algum apoio, os músicos tinham que improvisar. Em alguns casos, até as roupas eles faziam. Foi você que fez esse traje aqui pra eles ou não, pai? Foi.
Sou da rua, foi eu. Esse aqui, foi você ou não? Esse eu, aqui. Eu também. Você também que fez, pai? Não. Esse não. Esse aqui foi. Foi isso aí. Esse primeiro, 73. Eu tenho terno em casa até hoje, eu tenho um. Eu tenho esse. Tá em casa até hoje. Pequenininho, pai que fez. Pequenininho. Fez pra banda inteira. A prefeitura, no meu caso, a prefeitura me deu o instrumento, me emprestou o instrumento, né? Porque a gente tinha como comprar. Não dava pra comprar na época. Era, igual eu falei pra você, naquela época era muito difícil comprar. Era muito difícil. Eu fui comprar o instrumento só depois que eu aposentei. Só que era difícil quando dava uma manutenção, cara. Paleta, eles não arrumavam, não mandavam arrumar. Paleta às vezes demorava, cara, pra vir. Demorava. A gente investia, cara. A gente comprava do bolso. Porque queria fazer um negócio bonito, né? Poderia faltar apoio e até mesmo estrutura. Mas uma coisa é certa. Nunca faltaram bons momentos para dar risada. Principalmente nas apresentações. João Sete, percussionista da banda, hoje mora em Paraty, Rio de Janeiro, mas nos conta um pouco dessas histórias. Vou te contar uma do Rocha. Já, coitado, já morreu assim pra trás. Um dia nós estávamos tocando em Alto Piquiri e tinha um negão o Luizão, que tocava sacos altos. Era ele e o Zé Jardim, os dois que comiam virado na bexiga. Um tocava sacos altos, o outro tocava trompete. O Luiz tinha uma sapataria ali na Praça 7 de Setembro, ali, uma sapataria. E um dia nós estávamos tocando, sempre ia tocar lá para o prefeito de Alto Piquiri, né? E o prefeito lá era bacana pra caramba, né? E ele gostava de ver o pessoal, esses dois caras comer. Era o Zé Jardim e o Luizão. Parava a banda, todo mundo de comer, e os dois continuavam. Até o prefeito um dia falou, manda um frango para esses dois meninos. Um frango para cada um. Acho que os caras comeram uns 3 ou 4 frangos cada um. Que isso? Os caras eram fatal, rapaz. E o que eu fiz de sacanagem? Comprei um frango, peguei, e ia estar todo mundo parado, né? Mas o prefeito falou, daqui a pouco vocês vão tocar mais um pouco. Tudo bem. Eu fui lá, catei esse frango e enfiei no tubo do Rocha. Na campana do tubo do Rocha. O Rocha catou aquele dia, o Rocha tinha tomado uns golos também. O Rocha, ele era preto, ele ficou roxo, mas soprando aquele troço não saía nada. Ele, pô, aqui, Paulinho, o que fizeram? Era eu que tinha socado o frango. Ah, meu Deus do céu. Era só pra mandar risada. Pra mim, cara. Aí esse frango, cara, que loucura. Aí eu fui lá e tirei, daí ele pegou, catou meu frango, levou embora e comeu, filho. Rapaz, o Rocha era um sarro, né? Eu gostava muito dele. Ele tocava aquele baixo. Eu lembro da gente tocando na rua naquela época do Papai Noel, lembra? Que a gente tocava na. Né? Ele ia tocando, ele achava aquela tuba, ele enfiava dentro da cabeça das crianças. Era um negócio meio... Realmente teve um dia que nós estávamos lá em Assis, Chateaubriand. Aí o Jorge, como gosta muito do tal do microfone, catou o microfone. Meu pai viu ele pegando, falei, vai sair confusão. Aí ele pegou e foi. Quero agradecer a esse almoço doloroso que serviu para nós, música. Almoço doloroso? Aí meu pai lá já falou, pelo amor de Deus, toma o microfone desse homem. Ele era músico, Jorge? O Jorge era o zabumbeiro, o homem do zabumbo. Era música boa. Era meio cabeça dura ou não? O meu pai chamava ele de cabeça dura. Cabeça dura é assim, tal. E batia pra ele na frente dele. E assim mesmo, afinou, não conseguiu lapidar ele não. Cada tocada era uma história. Era uma história. Olha aí. Era com bebida, era com as refeições. Vamos tocar na festa de igreja, Santa Elisa. E à noite chamaram nós para ir jantar. E a janta lá era feijoada. Meu pai. E o Jamil sentou assim perto de mim, o Rocha, o Barbeiro. O Pereira. O Pereira sentou perto assim. Aí vinha trazendo a panela de feijoada. Passou, a hora que chegou no Jamil, o Jamil bateu, Chicão, passaram a tarrafa aqui, eu não tenho nada pra nós. Ele já tinha pescado tudo? Já tinha pescado tudo, só veio aquele cardinho lá pra... Só veio o caldinho só? Falei, Jamil, o que vai fazer, né? Vamos tocar, né? Se não tem mais, vamos beber isso aqui. Você vê que quando nós saía tocando na rua aí,
fervia de gente. Ixi, nos desfiles aqui, que eu devo ter tocado uns 20 desfiles aqui, mano. É mesmo? O Jamil era trompetista. Vixe, nossa, era o dono do trompete. Tocava bem? Nossa, não tinha defeito não, viu? É mesmo. Não tinha defeito. Ele não pulava uma nota. Era ele e o Toninho Lavagnino. Nessas gravações que tem aí, tem 3 trompetes. O Toninho, o Paulinho e o Jamil. O Jamil. Era 3 sons que não tinham o que discutir. Principalmente quando era época de final de ano, quando era aniversário da cidade, né? A banda que saía na frente primeiro, tá? Que abriu, o desfile, aquelas coisinhas todas. Então a gente era muito, todo mundo conhecia, não, o João da banda, o maestro não sei o quê, todo mundo se conhecia, a gente era muito conhecido, nossa, era gostoso demais. Tenho muita saudade daquilo lá. Você viu aí, ó, carnaval aí. Aí, esse aí eu ganhei do Odair. Eu lembro, tenho lembrança do Odair chegando com esse daí, porque eles davam pros músicos da banda, todo ano vinha. Vinha isso aí pra banda, todo mundo ganhava um, né, pai? Carnaval. E só que não sobrava, era disputadíssimo isso aí. E aí eu lembro que o Odair chegou um dia lá, ele fez, você vê que tem o, né? Eu até... É da época do Gugu, final do Gugu. Porque é uma lembrança boa, né? Uma lembrança boa. Eu lembro dele chegando com isso aí lá. E me entregando, falando, ó, teu primeiro álbum de carnaval. E um dia eu quero tocar com você. E então, foi através daí, começou aí. Daí pra frente eu considero assim que agora eu comecei a ser músico de verdade, daí pra frente. E entre tantas boas lembranças, um verdadeiro achado. 2 fitas cassete, contendo 28 gravações originais da banda. E boa parte dessas músicas você está ouvindo nesse documentário. Essa gravação, o Marquinhos que foi o... Eu que dei o rec. Você foi engenheiro? É. Que legal, como é que foi esse gravador? Cara, eu lembro como um gravador grande cara, assim, ó. Eu tenho isso aí na memória como se fosse agora, aqui. Porque na época, a banda, muitos anos, ela tocou na lateral do cemitério, que era atrás do ginásio de esporte, a Marvieira da Costa. Tinha uma cabana lá, era uma casa, na verdade, toda de madeira, bem assim, que eles fizeram, né, pai? De estúdio, digamos assim, né, pra eles ensaiar. Então foi por muitos anos ali, quantos anos? Você acha que foi? Uns 30 anos, pai, ali? Ficou muito tempo ali, cara. E era um lugar bom, porque assim não incomodava ninguém. Imagina, do lado do cemitério, atrás do ginásio de esporte, não tinha aquele tudo que tem hoje ali, né, naquela época. E a gente reunia os filhos dos músicos, ia todo mundo que a gente gostava de brincar, tinha muito espaço ali, né? Até se ficava tocando lá, né? Brincando pro lado de fora e tal. Mas eu sempre ficava ligado, porque eu gostava da música, então eu ficava escutando, eu gostava de ouvir e conversar, porque eu era meio que mascote, né? Eu virei mascote da banda na época. E aí eles falaram, vamos gravar e eu sei que vai dar o play pause aí, né? E eu lembro, cara, assim, colocamos o gravador lá, o Jamil, chamando a banda, e realmente era muita gente. Eu lembro assim que, cara, tinha mais de 40 músicas. Foi 2 ensaios. 2 ensaios, 28 músicas. Aí eu falei assim pro Chico, pro João Sete, eu falei, vocês gravaram todo o repertório de vocês? Não. Que o repertório era grosso sempre. Vocês tinham um repertório de quantas músicas mais ou menos vocês tinham? Não lembro qual tem o livro lá. É coisa. É grosso. Sim. É coisa. Muita música. Eu falo pra você que tinha mais de 200 músicas. Em seu auge, a Furiosa 26 de Junho chegou a ter um repertório de aproximadamente 400 músicas. Em termos de repertório, meu amigo, isso é muita coisa. Se fôssemos fazer um baile, dava para tocar 25 horas sem parar e sem repetir uma música sequer. O capricho dos músicos com as partituras era incrível. Como não havia acesso à impressão e a maioria dos arranjos eram escritos pelo mestre Jamil, tudo isso era copiado à mão, com uma caligrafia musical tão bonita que chega a ser uma obra de arte, escrita pela nossa gente. E a escrita do teu pai era perfeita. Não só a letra, mas como o arranjo soava muito bem, né? A letra dele era muito desenhada, a letra. Eu fui estudar tentando escrever igual ele toda a vida. É mesmo? Na letra dele é um desenho. Você olha assim no caderno, você fala, não é. É desenhada, aquela letra dele é um desenho mesmo. A partitura, você olha assim e fala, mas como é que faz todos os troços, tudo rapidinho ele fazia.
Porque troço fazia rápido. Fazia um arranjo, num dia ele fazia um arranjo. Era fora de série, aquilo era uma benção dele que ele tinha. Ele me ensinou muita coisa boa, vixe. Amigo, ajudava, estava faltando alguma coisa lá, ele ajudava. Tinha um colega dele, prefeitura lá, foi o tempo da orelha de jegue lá que eles estavam pagando, e meu pai viu o cara lá comendo pipoca, a família. Falou, Mauro do céu, o rapaz comendo pipoca lá só, com os criancinhas na mesa. Aí foi lá no mercado, fez a comprinha, foi lá levar para a família, e o cara ficou todo agradecido. Que lá foi muito bom, para nós, que a gente não sabia das coisas, que era moleque, né? Eu era moleque nessa época. E era uma época difícil, que o prefeito estava num buraco que não saía mais, e os funcionários estavam sofrendo, porque não tinham o que comer, não tinha como fazer compra. E aí ele foi lá levar comida lá pro rapaz lá, que era mecânico da prefeitura, e era muito amigo dele, né? A sede era lá no pátio na época, e ele viu aquele troço lá e ficou com o coração doendo. Foi lá no mercado, fez a comprinha lá para ele, levou lá para ele. E assim, a banda foi tocando o baile da vida. Desfiles, alvoradas, retretas, inaugurações, festa de igreja. Onde houvesse povo e alegria, ali estava a banda para ajudar a comemorar. Para se ter uma noção, entre 1983 e 84, segundo documentos, foram mais de 95 apresentações. Mas, como existe tempo para todas as coisas, com a Furiosa não havia de ser diferente. Em 1994, aconteceria algo que marcaria a história de uma geração de músicos, para sempre. Nessa época ele estava com problema de pressão alta, estava fazendo tratamento com o Dr. Arno. Aí fez tratamento bastante tempo, só que ele não fazia caminhada, não tinha atividade física, né? Esse AVC deu mais por causa disso aí, que tinha problema na pressão. Subia muito, estava muito, já estava muito tempo de serviço, sem férias, sem nada. Aí começou a ficar estressado, né? Cheio de serviço, preocupação. Aí a pressão dele subiu e deu o AVC nele. Foi quando ele teve que parar com tudo. Aí ele ficou inválido, ele teve o AVC e atacou o lado esquerdo todinho. Aí não andava pouquinho, só segurado na mão, né? Ele falava com muita dificuldade, porque acho que foi o lado esquerdo, né? E ataca a voz. Entendi. Aí ele falava com dificuldade, mas a gente entendia. Aí o meu pai pediu, Mauro, vai lá na janela, acende cigarro para mim e dá aqui para mim. Aí eu fui lá, estava acendendo cigarro. E nisso o médico abriu a porta do quarto. Falou, não, seu Mauro, não faz isso não, pode vir aqui, dá o cigarro para ele, acende, não tem problema não. E o caso dele não tem cura. O câncer já estava bem avançado, né? Aí ele morreu de câncer? Fumou aquele cigarrinho lá e no outro dia ele faleceu. Com a morte do mestre Jamil, a banda rapidamente começou a declinar. Houveram algumas tentativas de substituir o maestro. Porém, o carinho dele pelos músicos e a genialidade musical de Jamil deixavam claro que isso não seria tarefa fácil. Aos poucos, sem maestro e com a falta de apoio do poder público, os músicos foram indo embora. Eles prometiam muita coisa, prometia e não cumpriam. Eles falavam assim, monta a banda aí, hoje a gente precisa de vocês, vai ter uma hasteação da bandeira ali na praça, vamos supor, 7 de setembro, sei lá. Eu cheguei a fazer desfile de 7 de setembro e eles falaram com a promessa, né, que eles falavam assim, nós vamos voltar com a banda, pode juntar os músicos, vamos pagar um cachê pra vocês, e era tudo mentira. Era melhor chamar pra de graça logo, porque precisava mentir. E assim chegava ao fim, os anos dourados da Furiosa. Uma certeza pairava, a de que os bons e velhos tempos tinham chegado ao fim. E com isso, o esquecimento e a saudade seriam certos. E a glória do passado
com o tempo, virou apenas sucata e poeira. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Atrás dessa porta, renasce uma esperança. O som dos instrumentos novamente anunciam que é tempo de se alegrar. A banda 26 de junho continua viva e furiosa. Desde 2022, Urias Assunção está à frente dos trabalhos com a banda. Ele nos conta um pouco da sua história. Eu toquei com a banda, né, com o nosso saudoso João da banda, João Alves, tocamos com ele. Há 10, 11 anos atrás eu cheguei a tocar com ele, né? João Alves, ou João da Banda, entre 2010 a 2020, devido ao seu bom relacionamento com os músicos, ajudou a manter unido o grupo, que atuava de forma esporádica em alguns eventos da cidade. Quando eu fui chamado de volta, eu fui lembrando do que pediram para mim, precisamos renovar, precisamos de crianças, adolescentes, para que mantenha acesa a chama, né, para que o futuro esteja garantido. A gente foi contratado para fazer essa nova leitura, né, com novos músicos, os adolescentes, ali, crianças, jovens e tal. Quem que chegou em você? Foi o seu Valdir Miranda, né, ele teve uma reunião aqui na fundação e ele pensou, poxa, a gente pode trazer de novo a banda para o cenário. Porque a banda tocava nos coretos, nas praças antigamente, né? Então, quando teve o Natal, lembraram e tal, mas quando chegou ali no 7 de setembro, ele falou, não, vamos montar aqui para tocar e tal, achar a bandeira. Então, agora, atualmente, de 2022 para cá, a banda tem 20 componentes, né? Ah, que legal. Com vários instrumentos, né? Do clarinete, flauta, trompa, trombone, trompete, saxofone alto, tenor. E a gente usa também bateria, baixo, teclado. O aniversário agora da banda, 60 anos, e a gente buscou toda a história. Tocamos um pouco de dobrado, um pouco de boleros, tocamos. Como é que foi pra meninada tocar dobrado? É diferente, né? Porque eles nunca tocaram, né? Então fazer essa leitura do que foi feito antes, até chegar nos dias de hoje, né? Temos essa verba que vem destinada para a banda e a gente pode tocar até 30 vezes por ano, né? E aí a gente atende toda a programação da prefeitura, né, do governo municipal, que são as festividades de Natal, alguma escola, alguma programação institucional e aqui na Fundação Cultural também, né? Aqui agora está tendo muitos eventos. O maestro Urias, como o velho mestre Jamil, segue exigente e apaixonado pela música. Os novos músicos mantêm viva a história dos velhos tempos. A maioria a gente tem uma aproximação, né? Eles têm vínculo com a Fundação Cultural, isso é muito legal, eles fazem oficina aqui comigo. Eles já tocam, uns já começaram comigo desde criança ali, mas juntamos toda a experiência ali dos mais novos, uns 3 ali mais da minha idade, e juntamos para fazer acontecer de novo. Qual que é a faixa etária desses músicos? Olha, quando eles começaram a tocar aqui, eles tinham 13, 14 anos, né? Hoje eles têm nessa média de 15, 16 anos, 18, né? E a banda média. vamos dizer assim, musicalmente falando, é uma profissão para eles, é um trabalho Isso, profissional. Eles estão tendo a oportunidade de ter o meu primeiro emprego, né? Olha, eu já toquei na banda há 10 anos atrás, na época do nosso querido João da Banda, João Alves, fui músico com ele naquela época. Depois a banda ficou um tempo desativada e assim que a banda voltou, eu fui chamado de novo pelo Urias. A banda, querendo ou não, é um trabalho. Para mim é uma oportunidade de trabalho. Além do trabalho meu, do cotidiano, a banda é uma renda para mim. Até 2022 eu era jovem aprendiz numa empresa. Aí do ano passado para cá eu só dou aula, faço evento e só vivo da música. Por mais que às vezes a gente tem mês que não faz apresentação e a gente recebe um cachê por apresentação, mas ela ajuda muito, tanto no degrau de evoluir musicalmente e de financeiro. A gente consegue ter uma organização, então a banda me ajuda muito hoje. Que a gente possa também no futuro aumentar o número por lei, né, de número de vagas por músico, né, que hoje a gente tem direito a 20 músicos, né, e é isso. E conforme o tempo, até chegar ali, a gente conseguir fazer um concurso, efetivar os músicos e aí fazer uma banda mesmo que não efetivar. Ou efetivar pelo menos o maestro, né, que é o principal. Porque o que eu vejo?
Se troca de governo e troca o maestro, matou a banda. E a banda, estando protegida por lei, por exemplo, é uma espécie de garantia que ela continue. Eu ainda proporia uma revisão dessa lei junto ao Conselho Municipal para melhorar, mas da forma que está, ela já garante que exista, que os músicos recebam por isso e que cumpram um cronograma, um calendário. Os desafios para o futuro ainda são imensos. Até hoje, em 2024, a figura do maestro ainda não é protegida pela legislação. É um cargo de indicação política e pode sofrer com trocas desnecessárias em futuras gestões. Mas, no que depender de nós, manteremos sempre viva a esperança e a memória de ouvir uma marcha alegre ou um triste bolero, uma moda caipira ou uma peça clássica, pelas ruas da nossa amada Umuarama, cantando e tocando nossa história. E que história! De muitas vidas, emoções, choros, risos, tristezas e alegrias, mas, sobretudo, nossa história. E não tentem nos calar, senão ficaremos furiosos.